fala desse jovem, né, que eu creio que o brasileiro sempre fala em renovação na política, né, e muitas vezes a gente não encontra o espaço para a renovação na política. Eu imagino que, em algumas ocasiões, há brasileiros que pensam que dá para renovar de cima para baixo. Mas de cima para baixo não se renova. Né, Epitácio? E em cima tem que ter experiência. Você renova de baixo para cima. Está aqui a renovação. Tiago, 40-40. O Brasil precisa desta renovação no Congresso Nacional, porque nós precisamos refundar a República. Esta é a expressão que eu tenho utilizado para sintetizar o desejo de mudança que eu carrego na alma há muito tempo nesse país. Ainda hoje, em Goiânia, que o Amasta gosta tanto... Não, agora eu gosto, por exemplo, fico atrás. Eu disse que ontem lançamos o livro do meu vice-presidente, que é o Paulo Rabelo de Castro, sob o título de Sonhos e Rebeldia. Eu disse, Goiânia, antes eu era mais sonhador do que rebelde. Hoje eu sou mais rebelde do que sonhador. Na verdade, eu sempre fui um pouco rebelde, contestador, insatisfeito, inquieto, desconfortável onde estava, mudando, contestando um sistema político que agora consagrou fracasso como resultado final. E eu vejo que há brasileiros que ainda não se aperceberam que é preciso sepultar definitivamente esse sistema político, esse sistema de governança especificamente, que é do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado brasileiro, do loteamento dos cargos públicos, numa relação desonesta entre os poderes, uma fábrica de escândalos e corrupção, que só interessa aos mensaleiros, aos sanguessugas, aos vampiros da saúde, aos filhos do petrolão, aos chupins da República. Só a eles interessa esse sistema. Agora eu peço a vocês, aqui estão empresários, aqui estão advogados, aqui juízes, esportistas. Eu peço a vocês que reflitam sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu não estou entendendo. Amasta, quem sabe eles possam me fazer entender. Eu não estou entendendo. Porque eu vejo uma pesquisa que diz lá, o povo exige honestidade, coragem para combater corrupção e acabar com os privilégios, competência administrativa com experiência já comprovada. É isso que diz a pesquisa quando indagam dos brasileiros o que os brasileiros desejam, a chamada pesquisa qualitativa. Aí você vai para a pesquisa de intenção de voto, que é a pesquisa quantitativa. Aí ela desmente a qualitativa, porque quem estava em primeiro lugar até pouco tempo é quem está preso, condenado. Aliás, terá outras condenações à frente. Houve apenas um interregno agora, um intervalo, porque o juiz Sérgio Moro não quer que confundam a ação dele com política. Então ele está aguardando passar as eleições para dar prosseguimento. Esse chefe da organização criminosa que comandou o Brasil nos últimos anos e está preso em Curitiba, ele comanda lá de dentro a campanha eleitoral que, segundo a pesquisa, coloca em segundo turno alguém que foi arrasado lá em São Paulo quando disputou a reeleição, porque como prefeito foi um fracasso e obteve apenas 16% dos votos. Fracassou como prefeito de São Paulo e quer ser presidente da República. Olha, eu não estou entendendo bem, estou tentando descobrir o que está acontecendo, não é? Porque, de outro lado, também, quando falo em experiência administrativa, eu vejo gente liderando pesquisa que não tem nenhuma experiência administrativa, nunca administrou nada, nem um carrinho de sorvete. Também nunca abriu mão de privilégio nenhum.
só defendeu os privilégios e colocou no bolso. Colocou no bolso sempre. Nós, Tiago, você e eu, nós podemos dizer que combatemos privilégios e que vamos acabar com eles, porque nós abrimos mão dos nossos privilégios. Como o Tiago também abriu mão de uma aposentadoria de ex-governador, que com R$33 mil por mês, o teto salarial, teria me rendido nesses 27 anos mais de R$10 milhões. Eu joguei para o ar. Eu joguei para o ar. Mas eu sou o único que fiz isso. Os outros não fizeram. Os outros continuam recebendo. E continuam candidatos. E continuam ocupando cargos. Aí abri mão do auxílio moradia de R$5.500 por mês no Senado. Abri mão da verba legislatória de R$15 mil por mês. Na soma são R$50 mil por mês. Mais de R$50 mil por mês. Faço isso porque é obrigação, é dever, é respeito, é retribuição. Eu acho que o político, ele tem que ficar satisfeito com o patrimônio moral, o patrimônio ético. A busca é pela riqueza ética e não a riqueza material. O que vale não é a conta bancária, é a confiança e o respeito da população, o reconhecimento da população. Por isso que essa eleição é muito importante, porque essa eleição, Amasta, vai nos dizer se realmente vale a pena ser honesto, se realmente vale a pena se dedicar, como você se dedicou na prefeitura de Palmas, fazendo uma gestão exemplar, admirada em todo o país. Nós vamos saber se vale a pena realmente ser correto, ter dignidade, decência, honradez, ou se o povo brasileiro quer mesmo viver na lama da corrupção, como farrapos humanos rastejantes, diante de políticos autoritários prepotentes, metidos a valente e corajosos, explorando, extorquindo a população e dilapidando o patrimônio público, assaltando os cofres da nação, como fizeram nos últimos anos. É isso que nós vamos ver nesta eleição. Qual a minha proposta? Me perguntam. Ora, eu tenho um vice-presidente que só fala em proposta e elabora a proposta há tantos anos. É o economista do ano. Nós temos cerca de 1000 páginas de propostas, de metas de governo. Só o item da reforma administrativa são 260 páginas. Mas eu diria a vocês, com todo o respeito, a proposta que vale mesmo é essa que eu vou lhes dizer. É preciso acabar com o tempo do rouba mais faz. Roubaram demais e fizeram pouco. É hora de chegar o tempo do faz-se muito mais sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Esse é o nosso programa de governo. Se o povo brasileiro for inteligente, ele diz para esses que estão toda noite na televisão, aí na Rede Globo, porque são privilegiados. A lei diz, e que aqui estão advogados, a lei diz com clareza: nenhuma emissora de TV e de rádio pode beneficiar alguns candidatos em prejuízo dos outros. O tempo tem que ser literalmente igual. Mas não, no Brasil a lei não é para ser cumprida, é para ser rasgada. Então nós não temos aqueles 27, 30 minutos no horário nobre da televisão falando para 50 milhões de brasileiros o que nós pensamos do Brasil. Para dizer, por exemplo, mas antes eu quero dizer, então essas propostas que estão jogando ao ar, com palavras soltas ao vento, elas não se concretizarão, porque nenhum deles está assumindo o compromisso de romper com esse sistema de governo. E esse sistema de governo,
inviabiliza a execução de qualquer proposta no país, porque ele enxuga os cofres públicos. Ele é um sistema esponja. Não sobra dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança pública, porque os chupins da República consomem toda a energia financeira do poder público brasileiro. Isso é inacreditável, porque se você for lá em São Paulo e olhar aquele impostômetro, os números são turbinados, em alta velocidade, que o povo está trabalhando e pagando impostos. Aí você vai lá no Paraná, que você conhece tão bem a Masta, no Shopping Barigui, e aí a empresa fecha e o empresário diz: estou fechando as portas porque não aguento mais cobrar dos meus clientes mais do que eu deveria cobrar e pagar para os meus funcionários mais do que eles deveriam receber, porque o governo está nos extorquindo, o governo está nos roubando, cobrando impostos demais. Esse é o sistema. Que sistema é esse? É o sistema do conluio entre os banqueiros, os grandes banqueiros. Esses foram os maiores beneficiados. Quando chegou um partido e assumiu o poder dizendo que era Partido dos Trabalhadores, ele transformou o Brasil no paraíso dos banqueiros. Ele passou a ser o partido dos banqueiros desse país, que nunca ganharam tanto, mas concentraram, porque constituíram um monopólio. 5 bancos respondem por 94% do crédito no país. E o governo fica com 40% de tudo que se produz no Brasil. Circula nos cofres públicos. E ele virou sócio dos bancos, do sistema financeiro. Então, 72% do crédito é com o governo, não é com o empresário. Com isso, os bancos não precisam competir no mercado. E as taxas de juros sobem, porque ele tem um cliente só, basta o governo. Ele tem um cliente especial, e esse paga altas taxas de juros, porque não é ele que paga, é o povo brasileiro que trabalha duro, muitas vezes ganha pouco e paga impostos. Então esse é o sistema. Eles querem manter esse sistema. Não se iludam. Quando a grande mídia, e com o sistema financeiro e mais parte da classe política, estimula uma bipolarização, esse fla-flu, extrema esquerda e extrema direita, é porque tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, com certeza, vai manter esse sistema. Vai manter esse sistema. Até porque o posto Ipiranga é do sistema. O chamado posto Ipiranga é do sistema. Esse já está cooptado. As suas propostas dizem respeito ao sistema. Fala em privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Itaipu. Querem entregar o Brasil? Entregar o Brasil é crime de lesa pátria. Esse é o sistema. Então o povo brasileiro tem que acordar. Quer a manutenção desse sistema? Quer a continuidade desse sofrimento? Quer a preservação das desigualdades sociais? São imensas, uma ilha de prosperidade, abastança, de luxúria em meio a um oceano de miséria, de pobreza. São 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Eles mentiram muito, diziam que estavam tirando os pobres da pobreza, empurraram para uma pobreza ainda maior os pobres. Por essa razão, os brasileiros precisam abrir o olho. O que querem para o futuro do Brasil? Essa bipolarização do confronto que só interessa ao sistema atual, à preservação do sistema atual, à manutenção dos privilégios, a parte podre da política brasileira, quer a manutenção desse sistema. E é contra o sistema que o povo tem que se voltar. É contra esse sistema que o povo brasileiro tem que se rebelar. A gente anda por esse país e eu ouvindo aqui encantado o Amasta falar das belezas naturais, do encantamento que é esse estado do Tocantins. E eu passei também a memorizar, a relembrar o que eu vejo pelo Brasil afora.
belezas naturais fantásticas, encantadoras, que fascinam a humanidade em todos os estados brasileiros. Riquezas, potencialidades econômicas incríveis, desperdiçadas. De quem é a responsabilidade? Porque se nós temos um país tão rico, por que o povo é pobre? Se você sobrevoa as montanhas de Minas e você ouve, aquela montanha tem a maior reserva de minérios do mundo, e lá embaixo tem um povo pobre. Porque os governantes não souberam, não ousaram, não tiveram coragem, não tiveram competência e não foram honestos para aproveitar as potencialidades desse país e distribuir a riqueza entre todos os brasileiros. Eles são especialistas em distribuir a pobreza e concentrar a riqueza para os seus líderes. Esta é a filosofia dos que governaram o Brasil nos últimos anos. E quando eu vejo o entusiasmo do Amasta, no seu discurso de competência, porque ele fala dos problemas com conhecimento de causa, eu fico encantado e digo com toda tranquilidade como é que o estado de Tocantins pode desperdiçar a oportunidade de ter um governador como Carlos Amasta. Eu não acredito nessa hipótese, porque se nós queremos mudar esse país, nós temos que mudar nos estados. Nós estamos assistindo aí tantos escândalos de corrupção que nos envergonham, mas nós temos que começar a mudar para valer. Aqui o Tiago, 4040, o Carlos Amasta, é uma alegria estar entre vocês. Essa indignação que nós reproduzimos em palavras nesse momento, esta rebeldia que traduzimos na expressão do nosso sentimento de sinceridade absoluta, tem o objetivo de pedir ao Estado de Tocantins, especialmente aqueles que aqui vieram e nos honraram, nos ouvindo nesta noite, de pedir que nos ajudem a mudar o Brasil, nos ajudem a mudar esse país. É possível mudar. Não vamos desperdiçar mais uma oportunidade. Não vamos ficar patinando outra vez. Não vamos ficar lamentando depois da eleição. É agora a decisão, nesses últimos dias. Está acontecendo muita coisa. Revista Veja, a televisão mostrando. Nestes dias, vamos olhar quem são esses homens. Estes que se transformaram em personagens. De um lado passaram a usar uma máscara. Estão escondidos atrás de uma máscara. E do outro lado, um personagem. Isso não serve para o Brasil. Me perdoem, aqueles que querem um país transformado numa nação, devem pensar, refletir e agir com inteligência e com lucidez. O voto tem que ser o voto da dignidade, da decência, da honradez, da correção e da competência. Não pode ser o voto da anarquia, da violência, da intolerância, da organização criminosa. Não se lança um candidato às portas da penitenciária. Não se comanda uma campanha eleitoral atrás das grades. Que vergonha para esse país admitir essa hipótese. Eu não sei, mas eu acho que o povo brasileiro vai desmentir aqueles que nas cúpulas querem passar a ideia de que estamos divididos entre dois lados, Tiago. E que isso seja verdade. Que Deus nos ajude a mudar esse país para melhor. Vamos, eu sei que há um descrédito enorme. O político fala e as pessoas não acreditam. Tem muita razão. Tem que olhar bem para acreditar. Tem que escolher bem em quem acreditar. Porque a mentira continua sendo a arma poderosa de muitos para iludir, convencer e enganar. Mas é preciso olhar que ainda há, nessa lavoura da política, em meio a tanto joio, o trigo da boa colheita, que pode produzir um futuro melhor para o povo desse país. É isso que nós desejamos. Muito obrigado.
Um grande abraço a todos. Que Deus nos ilumine sempre. Muito obrigado. Gente, que bom.